Quem é que trouxe aí a palavra de Deus? Quero ver, levante aí. Não quero ver ninguém desarmado. Como é que nós vamos para a guerra sem arma? Não pode. Abram agora em Romanos 6, capítulo 6, os versículos que eu vou estar lendo é do 17 ao 23. Ai, maravilha. Liberto, né? Que deixou de ser escravo do diabo e passou a condição de livre, né? O que está posto em liberdade, que é o que nós vamos hoje estar pregando, né? Livrar, né? Livrar a liberdade, salvar. E é o objetivo nosso hoje das pastoras, não é? É que todos saiam daqui livres mesmo, libertos, para a glória do Senhor, para testemunhar, falar para o mundo aí, para os teus familiares, para quem quer que seja. Eu era escravo do diabo e hoje estou liberto, hoje estou livre, graças a ouvir a palavra de Deus, a pôr em prática, graças a participar da libertação e crer, né, no poder deste Deus maravilhoso. Antes de eu ler esta palavra, eu quero ler ainda algumas passagens da Bíblia, alguns versículos. E lá em Deuteronômio 23, no versículo 14, tem uma palavra maravilhosa que fala: porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraiar para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti. Ou seja, o Senhor está aqui no nosso meio para nos libertar, para nos entregar, sabe, os inimigos diante de nós. Nós vamos ver os inimigos cair por terra. Amém. Pelo que o teu arraiar será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se torne atrás, né? Que nós possamos não retornar, não regredir, né? Sempre seguir em frente. Foi liberto, não olhar mais para trás, a não ser que você for só para testemunhar daquilo que você fez, dos seus pecados, dos seus erros, mas você falar: mas hoje eu estou liberto, hoje eu estou livre, hoje eu sou um novo homem para andar em novidade de vida. Livrar, libertar e salvar também. No Salmo 18, no versículo 2, a palavra de Deus diz: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Olha que palavras, né, maravilhosas. A gente tem que declarar realmente que o Senhor é tudo isso para nós. E no versículo 3 ele fala: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Então eu creio que nós vamos invocar um nome precioso. Eu falo que esse nome são 5 letras que tem poder. O diabo só sai através deste nome. Não tem outra fórmula, outra receita do diabo venha cair por terra. Então esta palavra que fala que invocarei o Senhor, que é digno, né? O nosso Deus, ele é digno de louvor, e nós vamos ficar livres dos mal, né? Dos nossos inimigos. E em Gálatas 5,13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Isso aqui é muito forte, né? Nós temos que crer que realmente nós fomos chamados, né? O nosso chamado foi para que nós fôssemos libertos, livres, não é? E nós não podemos usar depois da nossa liberdade para servir, né? Como fala aqui, servir de ocasião para retroceder, voltar atrás. Não. Nós temos que estarmos unidos em amor em Cristo, colhendo os frutos da nossa libertação. E em Gálatas 5,1 ele fala: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Servidão quer dizer escravo, escravidão. Então nós temos que ser libertos e se tornar firme, determinar para que nós não voltemos a ser escravos de novo do diabo. Porque quando a gente não é liberto, a gente passa a ser escravo do diabo, o diabo ele pinta e borda a nosso respeito,
ele desgraça, acaba com a nossa vida, mas quando nós somos libertos, nós ali vencemos, né? As barreiras, os levantes de Satanás, né? Nós vamos lutando e vamos vencendo com a palavra de Deus. E aí, indo agora para Romanos, né? No versículo 17, ele fala: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, antes de nós conhecermos Jesus, todos nós éramos servos do pecado. Mas aí fala: obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Então um dia Deus nos escolheu e nós obedecemos, não é? E aceitamos o chamado que Deus nos chama a cada um, a conversão, não é? E nós então temos essa maravilha das palavras, das bênçãos do Senhor, que é entregue a vocês a cada culto. A cada culto vocês estão ali ouvindo sobre tudo que Deus tem de bênçãos e maravilhas para aquele que obedecem, né? E aí ele fala: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Quando nós somos libertos, nós passamos de escravos do diabo a sermos feitos servos da justiça de Deus. E aí ele fala no 19: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresenteis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, isso aí é uma grande verdade. Quando nós estávamos no mundo, nós realmente usávamos nosso membro, nosso corpo, nossos pés, nossos braços, né? A gente servia de correnteiro, o diabo. Ele fazia festa em nós, nos usava, nós éramos escravos dele, né? E aí ele fala que do mesmo jeito que a gente até comenta, eu e a pastora, né? Que os filhos do diabo tem mais, como é que você fala aquela frase? São mais hábeis, né? Por quê? Porque realmente quando a gente é do mundo, quando a gente está ali servindo aos demônios, né? A gente faz coisas que nem a gente acredita que fez. E quando a gente se converte, aí nós ficamos fracos, aí nós não temos a mesma atitude, a mesma força, a mesma determinação, aí nós ficamos moles. E não, nós temos que então buscar servir o Senhor, né? Para essa justiça, para a nossa santificação, sim. Nós temos que se santificar todos os cultos, todos os dias, todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, nós estamos se limpando, se purificando, se santificando, né? E aí ele fala no 20: porque quando eres escravos do pecado, estáveis livres da justiça. E realmente, quando nós éramos no mundo, nós não tínhamos a justiça de Deus para nos defender, para nos ajudar, nem nada. Nós éramos livres dessa justiça, não tinha, né, essa justiça de Deus. E aí ele fala no 21: o fruto, e que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte, ou seja, o fim do pecado, né, das coisas que muitas das vezes, isso é uma grande verdade que está escrito aqui, porque quando a gente se converte, é muito engraçado que a gente olha quem a gente era, o que a gente fez, e a gente tem vergonha mesmo. Muitas das vezes fala: nossa, meu Deus, como que eu podia ser assim? Como que eu tive essa atitude? Como que eu tive coragem de fazer isso? Por isso que fala, né, que os filhos do diabo são mais rápidos. Porque nós fazemos coisas que nem até nós às vezes cuidamos. E aqui ele fala isso, que o fim do pecado, o fim de todas as coisas ruins, se nós não se convertermos, o fim é a morte mesmo. Começa pela morte espiritual e depois vai ao nosso corpo, né? Que é onde que quando morre sem ter Jesus, nós morremos e vamos para o inferno, né? O fogo do inferno, não tem como voltar atrás. Até que a gente tenha um fogo de vida, sempre eu digo que o Senhor Jesus, ele está de braços abertos para nos salvar, para nos libertar, para nos abençoar, né? Aí ele fala assim no 22: mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim para a vida eterna. Então, quando nós estamos libertos do pecado, nós somos feitos, como ele fala aqui,
nós somos feitos filhos de Deus, né? Temos esse fruto, né? Temos o vosso fruto para a santificação, né? E por fim a vida eterna. Então nós buscamos a nossa vida eterna já aqui. Nós se preparamos para poder ir para a eternidade. Se nós dermos brecha para o diabo, nós vamos cortar este caminho de receber a salvação eterna. Ou então aquilo que eu sempre digo, ou vai para o inferno eterno ou vai para o céu eterno, né? A gente tem o livre-arbítrio que Deus sempre nos dá de escolha, né? Então que nós possamos escolher, né? Nós morremos um dia e estarmos até a eternidade, de eternidade em eternidade, na glória com o nosso Deus, né? E aí ele fala no 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, ó, de graça de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então que nós possamos, sabe, fazer conserto. Nós somos humanos, nós erramos, às vezes nós falhamos. Então que nós possamos, sabe, limpar o coração, falar com Deus, determinar. Eu vim buscar a minha libertação e eu não vou sair daqui sem levar. Falar com Deus, pedir perdão, sabe? Meu Deus, eu fiz isso, mas eu peço perdão para o Senhor. Eu não quero mais praticar isso. Eu quero que o Senhor me liberte, me transforme e faça uma nova criatura. Eu quero crescer na igreja, eu quero ser alguém, eu quero louvar, eu quero dançar para Jesus aqui, eu quero ler a palavra, eu quero evangelizar, eu quero falar de Jesus para a minha família, eu quero fazer a diferença lá fora. Porque quando a pessoa liberta, é impressionante, né, pastor? Como que muda. A pessoa muda, é transformada mesmo. Deus, ele tem um poder maravilhoso. O semblante, o olhar, o andar, o falar, tudo é transformado. Esse Deus que nós cremos, esse Deus que nós pregamos, ele é maravilhoso, sabe? E ele está aqui hoje para te dar libertação. Não importa o que é, sabe? Não estou aqui para julgar, nem condenar, nem apontar ninguém. Nós estamos aqui para se ajudar. Você abra o coração, fale com Deus, tenha um particular ali, ó, meu Deus, aconteceu isso, eu errei, eu pequei, eu falei, mas eu faço um voto do Senhor